dia, boa tarde, boa noite, pessoal lindo do meu coração. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui estou eu em Campo Maior, no Piauí, indo para o litoral do Piauí, gente. Então, muita coisa para mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Fiquem comigo até o final, que vocês não irão se arrepender, hein? E eu volto logo depois da vinheta. Bom dia, pessoal, lindo do meu coração. Olha só, estou passando aqui em Campo Maior. Estou eu aqui, ó, na BR-343, passando para o litoral do Piauí, né? Vindo de Fortaleza, que eu, como vocês sabem, né? Estava lá em Fortaleza. Aproveitei para dar um pulo aqui. Olha só, gente, olha a placa do Eu Amo Campo Maior. Vou mostrar a lagoa para vocês durante o dia, né? Porque da outra vez eu passei aqui à noite, né? Não? Vamos dar uma voltinha nela hoje, né? Para ver direitinho, tá bom? Venham comigo. Pessoal, como eu prometi para vocês, estou Lagoa de Campo Maior, que não é lagoa, gente, é um açude grande, como eu falei no outro vídeo, né? Quem não assistiu o vídeo, o primeiro vídeo vai estar aqui, tá? No card aqui em cima. Mas como eu prometi que vocês iam fazer ela durante o dia, estou cumprindo com a palavra, né? Olha só, gente. Na BR-343, olha. Aqui eu continuo na BR-343, rumo a Parnaíba. Olha, aqui no Piauí tem muito isso aqui, gente. Carnaúba. Que dizem que fazem chip de celular e outras coisas mais, né? Eu vou seguir, gente. Eu vou falar pra vocês também. Vou mostrar uma coisa linda, maravilhosa que aconteceu. Eu vou contar a história que aconteceu aqui em Campo Maior sobre a Guerra do Genipapo, que da outra vez não deu pra mostrar. Batalha do Genipapo. Olha o que eu falei pra vocês, gente, ó. O berço da independência. Vou contar essa história pra vocês, hein? Todo. Ali é o monumento. Eu vou tentar entrar, gente. O portão tá aberto. Eu vou tentar entrar aqui pra ver se eu descubro mais alguma coisa, né? Vou chegar mais perto pra mostrar pra vocês um pouquinho das... Aqui fala, gente, que neste monumento histórico legado do povo piauiense aos que tombaram em sua batalha maior em prol da independência do Brasil, o 2º Batalhão de Engenharia de Construção, que recebeu o estandarte histórico concedido pela portaria de número. Aí tem o número da portaria, né? Que foi de 26 de janeiro de 93. Vamos lá, gente. Que eu denomino, olha, os canhões usados na guerra, né? Essa briga. Olha os guerreiros. Olha eles aqui. Cavalo, foice, e tá aí. E graças ao nosso povo querido, os portugueses perderam tudo. Eles não ganharam a nossa guerra. Nós vencemos mais essa, né? O povo brasileiro não se entrega jamais. Bom dia, pessoal. Estou aqui com o senhor Antônio Miranda de Souza. Senhor Antônio Miranda de Souza. Ele é daqui mesmo, da região? Eu nasci na cidade de União, o antigo Estanhado. Quando era cidade portuguesa, era Estanhado. Depois lá mudou, virou União. Certo. É daqui lá, dá 140 quilômetros. Eu moro aqui desde 1966, aqui em Campo Maior. Certo. O senhor acompanhou tudo a Batalha do Genipapo? Sim, a Batalha de Genipapo, o meu acompanhamento da Batalha de Genipapo, porque quando eu era criança, meu avô falava que os parentes dele estiveram por aqui. Então, eles... Quando contava isso, eu sentia na pele que meu avô era um sangue herói, porque os parentes dele estiveram aqui, morreram, um outro sobreviveram, então ele tinha o sangue desses heróis. Como eu era neto dele, eu também me considerava um sangue herói, uma pessoa que tinha um sangue espalhado juntamente com esses heróis que estão enterrados aqui nesse cemitério. O que você tem para me contar, seu Antônio, desses heróis? Sim, os heróis da Batalha de Genipapo, nós temos que
realmente ter uma atenção muito grande por eles, uma afinidade por eles, porque foram realmente os heróis. Nossos heróis, um grupo de gente aqui nesse local, neste campo, foram capazes de derrotar o exército português e tornar reconhecidamente como os verdadeiros heróis da independência do Brasil, porque quando nós ganhamos, quando derrotamos os portugueses fugiram e foram presos no Maranhão. E com essa prisão dele no Maranhão, ele foi devolvido para o Piauí, e quando eles passaram algum dia devolvido aqui no Piauí, depois foi levado para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ele foi chegar a notícia em Portugal, para o rei de Portugal, que no caso era Dom João VI, e houve o reconhecimento. Com este reconhecimento que aconteceu, aquele documento, aquele reconhecimento, foi capaz de terminar todo o processo de independência, elaborando sua primeira Constituição do Brasil. A nossa história tem tanta consistência que foi essa história, esse relatório do reconhecimento da derrota que foi capaz, que pôde se assinar a primeira Constituição do Brasil. Ela foi assinada no dia 25 de março de 1824. Então, nossa guerra aqui foi no dia 13 de março de 1823. Foi muito importante para o Brasil. Foi um ano e pouco dia da derrota dos portugueses e o documento do reconhecimento que foi assinada a primeira Constituição, porque a assinatura do rei não podia mais voltar atrás, não podia mais ser anulada, e então deu todo o direito de terminar o processo de independência. Mas a nossa história foi bem longa, foi um processo muito difícil, porque você sabe, nós fomos descobertos em 1500, de 1500 até 1822, foi dado aquele primeiro grito da independência do Brasil, lá nas barras do Riacho Ipiranga, lá em São Paulo. Exato. Então aquele grito da independência lá em São Paulo não foi capaz de tornar o país independente. Por que não foi capaz? Porque Dom João VI era o rei de Portugal e tinha voltado para Portugal em 1821 e entregou o comando para Dom Pedro, seu filho mais velho. Dom Pedro era tido como um homem naquela época, um homem orgulhoso, vaidoso, que não dava atenção a nada. Então Dom João VI foi a Portugal ciente que o Pedro não ia dar atenção àquele povo que ia chorando pedindo independência. Ele voltou em 1821 e ele assumiu o comando. Mas Dom Pedro provou o contrário do que o pessoal falava. Ele podia ser tudo isso, orgulhoso, vaidoso, mas ele tinha pena do povo, do sofrimento do povo do Brasil. Tanto que ele deu o grito da independência no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do Riacho Ipiranga. Quando a notícia chegou em Portugal que o Pedro tinha dado o grito da independência, Dom João VI virou uma fera, não aceitou mais independente. Ele não era um homem experimentado em Portugal, era um guerrilheiro muito conhecido, muito valente, corajoso, estrategista. Era um homem que não deixava nada passar em branco. Ele era perigoso. Mas ele também não gostava de entrar numa coisa que ele via que não ganhava, ele não gostava de perder. Ele era um homem que lutou com Napoleões, ele lutou com Napoleão Bonaparte, foi vencedor, era um homem corajoso. E então Dom João VI sentiu na pele que ele resolvia esse problema. Você vai ao Brasil, convencer o Pedro a anular o grito. Se por acaso você lutar e não conseguir convencer o Pedro a anular o grito, você divide o país. Portugal não pode perder o Brasil como um todo. Esse foi tinha que dividir em dois. Tinha que dividir em dois. Um para ficar subordinado a Portugal, o outro ficava o Brasil independente para lá. Então, o que aconteceu? O Fidier, quando teve esse termo contado que ele tinha que dividir, ele não gosta de perder guerra, ele sentiu na pele que não ia perder. Bom, se eu não convencer o Pedro a anular o grito, será mais fácil eu dividir o país. Então eu não dou a viagem perdida. Eu aceito ir a viagem. E aí marcaram a data e veio. Quando ele chegou em São Paulo, e o Fidier sentiu acuado, mas ainda fez uma tentativa. Ele saiu fazendo uma pesquisa, saber quem era contra e quem era a favor da independência. Ele tentou essa tentativa. Se ele acha uma parte sendo realmente quisesse ficar independente e outra parte quisesse ficar do lado dos portugueses, ele podia tentar reagir e ver qual era o mais forte. Mas só achou gente do lado da independência, não tinha nenhum lado que ele queria. Aí isso aqui está perdido, essa parte. Então só resta agora eu dividir o país, porque desse lado aqui eu perdi. Aí ele foi escolher os estados de realmente para fazer a colônia portuguesa. Escolheu o Piauí, escolheu o Ceará, escolheu o Maranhão e o Pará, que ia se chamar o estado do Campará. Esses 4 estados ia ser um país independente, menorzinho do que o Brasil ficava de Pernambuco para lá. E esses 4 estados desse lado ia ficar o estado do Campará. Então o Piauí, naquele tempo, desses 4 estados, o Piauí era o menor estado que territorialmente. O Piauí era menor do que o Ceará, é menor do que o Maranhão, é menor do que o Pará. Ele queria dividir em dois. O Piauí era menor do que o Ceará, é menor do que o Maranhão, é menor do que o Pará. O Piauí era menor do que o Ceará, é menor do que o Maranhão, é menor do que o Pará.
o território. Mas em população, o Piauí era maiorzinho do que todos, do que esses três. Porque o Piauí tinha naquele tempo 9 cidades, o Ceará tinha 8, o Maranhão tinha 8 e o Pará só tinha 7. Então ele planejou, nós vamos começar no Piauí, que tem mais gente, depois nós vamos no Ceará, depois nós voltamos ao Maranhão e vamos terminar lá no Pará com o menorzinho estado de população. E veio de São Paulo para o Piauí, veio para a capital Oeiras, que era para colonizar o Piauí primeiro. E quando chegou lá em Oeiras, chamou os coronéis que comandavam a cidade, era 9 cidades, tinha 9 coronéis como fosse o 9 prefeito, para contar o que veio fazer aqui no Piauí. Contou toda a história dele, que nós ia se tornar um país independente e que nós vamos ter dias melhores, e você vai, na sua região, você vai convencer seu povo, do seu município, a aceitar ser colônia portuguesa, que nós vamos agora ser o estado do Gampará. O Brasil fica de Pernambuco para lá, nós vamos ficar ao lado do Brasil, fica para lá e nós fica para cá. Nós vamos fazer fronteira com o Brasil e o Brasil faz fronteira com o estado do Gampará. É assim que vai continuar daqui para diante. E os coronéis se ouviram bem e disseram: é meio difícil, mas nós vamos tentar. Aí cada coronel voltou para suas origens, para sua cidade, para tentar convencer seu povo. Só que em Parnaíba, do Piauí, tinha uma pessoa muito importante, por nome Simplício Dias da Silva, que morava em Parnaíba, muito poderoso, muito rico e muito sabido também. Ele não viu uma boa ideia nessa situação. Mandou chamar João Cândido de Deus do Silva, que era de Campo Maior, para ter uma conversa com ele. O João de Deus foi. Quando chegou em Parnaíba, o Simplício perguntou: João, você está sabendo o que está acontecendo no nosso Brasil? O João disse: a notícia está espalhada por todo canto. E o que você acha disso tudo? Eu acho uma desgraça. O Brasil, nós fomos todo mundo descoberto junto, crescemos junto, somos adultos juntos e agora vamos ter que ficar separados. Nós ficamos ainda subordinados a Portugal e eles lá vão continuar libertos. Eu não acho nada justo. E aí eu sempre disse: então significa dizer que você não concorda com a ideia de ficar sendo colônia portuguesa de maneira alguma, pois era justamente o que eu queria ouvir da sua boca. Se você não concorda, eu também não. Nós vamos agir com residente, vamos lutar com residente para que isso não aconteça. Pois bom, você volta para a sua cidade, vai treinar seu povo, conversar com seu povo, orientar seu povo o que deve fazer, que eu vou fazer um pronunciamento no dia 19 de outubro. Depois desse pronunciamento é que nós vamos saber o que pode acontecer. E o João voltou para Campo Maior e ele ficou lá aguardando chegar o dia 19 de outubro. Então, no dia 19 de outubro, ele foi à mesa da Câmara e lá convocou o povo da cidade de Parnaíba e fez um pronunciamento dizendo que adiria a causa da independência, não concordava se tornar uma colônia portuguesa para ficar subordinada a Portugal. Portanto, ele não aceitava isso. Aquelas pessoas que é aliado do governo, que fica ditado das portas escutando para manter o chefão informado, quando escutou aquela história, pegou um cavalo e correu até Oeiras para avisar o Fidié que o Piauí não estava mais com ele. Isso falou muito duro. Lá não tem mais. Quando vai ter que voltar assim. Chamou uma pessoa dele lá e disse: junta os homens aí, que nós vamos já para Parnaíba resolver lá um problema sério que está acontecendo lá. Lá está acontecendo uma rebelião e nós vamos acabar com essa rebelião lá. Juntou 1.100 homens fortemente armados e ele trazia um contingente mais ou menos de 2.800 pessoas, mas o linha de frente era 1.100. Só canhão como aquele ali, ele trazia 11 canhões daquele, eram 1.100 de homens armados com arma de fogo. E então, quando ele juntou esses homens, ele veio de lá para cá para tentar resolver o problema lá em Parnaíba. Passou em Campo Maior e o pessoal aqui se organizando e se preparando. Quando ele chegou lá em Parnaíba, aquele pessoal, quando viram aquele monte de gente armada, se apavoraram. Um bocado correram para o Ceará e outro correram para o Maranhão. Os que correram para o Ceará chegou na cidade de Granja do Ceará. A princípio eles acharam que aquele povo que correram, era o rio de Parnaíba, correram para não morrer. E na verdade não saíram correndo para não morrer, eles saíram em busca de apoio. Aqueles que chegaram em Granja, que contou tudo o que estava acontecendo em Parnaíba lá para as autoridades de Granja, as autoridades disseram o seguinte: nós não temos como juntar o povo do Ceará e fazer um treinamento para enfrentar o exército dos portugueses. O que nós temos que fazer agora nesse momento
é sair correndo nas cidades fronteiras do Piauí com o Ceará e mandando esse povo ir para Campo Maior para tentar atar ele em Campo Maior, porque não tem como atalhar antes. Eles vão terminar de devorar Parnaíba, vão ganhar lá em Parnaíba facilmente, e quando sair de Parnaíba eles vão lá para Piracuruca. Quando ele terminar de resolver Piracuruca, aí a próxima Parnaíba. Aí ele nessa altura conseguiu ganhar lá de Parnaíba sem nenhuma resistência, lá não houve a resistência. Lá eles ganharam, ditaram a lei, fizeram um decreto, assinaram o decreto, e lá virou uma colônia portuguesa documentada. E vieram de lá para cá. Quando eles chegaram em Piracuruca, na Lagoa do Jacaré, estava um morrinho de gente dizendo que quando ele chegasse lá, prendiam ele lá, não deixaram ele passar para frente. Mas quando viram aquela multidão, levantaram o braço. Lá também os portugueses não tiveram trabalho, só tiveram o trabalho de ditar lei, fazer o decreto, assinar o decreto, e lá também virou uma colônia portuguesa documentada. Então lá essas duas cidades ganhou sem não resistência facilmente, e comemoraram e diziam: a próxima cidade será Campo Maior. Será uma tarefa muito difícil, porque Campo Maior já é um pouco mais organizado, Campo Maior já se prepara para isso, porque ele já sabe que mais cedo ou mais tarde ia ter que acontecer isso. Portanto, Campo Maior será difícil. Mas se nós conseguirmos ganhar de Campo Maior, o Piauí está resolvido, porque de Campo Maior para frente nós não temos mais adversário. E o povo, naquelas alturas, aquele pessoal que chegaram lá em Granja do Ceará, eles lá fizeram essa estratégia de correr a cidade fronteira e mandando o povo para cá. Os que foram para o Maranhão, para a cidade de Tutóia, lá quando chegou lá que contando tudo que está acontecendo em Parnaíba com relação ao questionamento do PDE, lá se dá, as autoridades de Tutóia dizem o seguinte: nós não temos como juntar o povo do Maranhão e levar para Campo Maior, porque o tempo é corrido, não vai dar tempo. O que nós temos que fazer é correr a cidade fronteira do Piauí com o Maranhão e mandando aquele povo para lá para tentar amenizar, ver se atar ele lá em Campo Maior, que é o único lugar que dá tempo a gente chegar lá primeiro. E assim fizeram, de maneira que o Figueiredo terminou de resolver Piracuruca, ganhou de Piracuruca sem não resistência também, e lá veio de lá para cá com essa linguagem que dificilmente ganha de Campo Maior, mas se ganhar o Piauí está resolvido. E veio, de maneira que ele chegou aqui em Campo Maior no dia 13 de março de 1823, 4 horas da madrugada, aqui nas barras do Riacho do Ginipapo. Quando ele chegou, estava muita gente aqui do Piauí e do Ceará e do Maranhão. De lá, quando ele viu aquela multidão de gente do outro lado do rio, eles disseram que tanta gente junto, onde ele achava tanta gente, e lá eles começaram a gritar a palavra de ordem deles. Os daqui, de maneira que deu 8 horas da manhã, os portugueses se reuniram e disseram: olha, o Piauí, o povo daqui não estão com brincadeira, e com certeza nós não viemos aqui para discutir, nós viemos para agir. Então nós não vamos para a discussão porque não leva a nada, nós vamos agir imediatamente, vamos cuidar para confirmar nossos interesses. Isso essa luta durou de 8 horas da manhã até 2h30 da tarde. 2h30 da tarde, quando eles preparavam o último bloco de gente para levar, para reforçar os que estavam dentro do campo, porque quando eles começaram, ele botaram aquele contingente, mas em hora ele mandava um contingente para reforçar aqueles que estavam lá. Então, quando deu se aproximando 2 e pouco, que eles estavam preparando o último lote que tinha para mandar, eles sentiam um silêncio muito grande do campo. E o João Cândido Deus e Silva disse o seguinte: não mande, não libere essa turma agora não, porque eu vou lá que eu estou sentindo um silêncio muito grande lá no campo, eu vou ver lá como é que está lá no meio do campo. Aí correu, foi lá ao botar lá no campo. Ele volta lá e disse: olha, não libere mais esse povo aí, porque lá no campo os que não estão mortos estão feridos, nosso povo. E se nós mandar, é questão de minuto para morrer tudinho. Então vamos deixar eles aqui para ficar, só pelo menos eles aqui vivos, não morrer todo mundo. E aí todos concordaram. Ele volta lá no campo e chegaram lá, levanta o braço e entrega. Os portugueses vieram, prenderam os organizadores, que a prisão deles é chegar passando no pé de pau e enrolar nas cordas. Para comemorar, era comemorar a vitória. Na gritaria de dezembro. Foi com muita luta, mas conseguimos. Foi com luta, mas conseguimos. O Piauí está resolvido. De Campo Maior para frente, ninguém mais se atreverá a nos enfrentar. Por que aquele dia que ninguém mais tinha coragem de enfrentar eles? Que ainda faltava 5 cidades para eles entrarem. Eles chegaram de Parnaíba, de Piracuruca e de Campo Maior. Piracuruca, Parnaíba sem resistência, Campo Maior com resistência, tudo ele ganhou. Aí ele disse daqui para lá: ninguém se atreve mais a nos enfrentar, porque as 5 cidades que faltavam eram só os fiapinhos. Faltava quem? Faltava o Mavão, que hoje é Castelo do Piauí, faltava o Externato, que hoje é a cidade de União, faltava Valência, faltava Jerumenha e faltava Amarante. Essa cidade faltava para eles entrarem, mas só eram os fiapinhos. Se ele ganhou de Campo Maior, porque era uma cidade organizada, imagina essa cidade lá. E aí o que eles fizeram? Eles
acharam que no próximo mês nós já deveríamos entrar no Ceará, para resolver no Ceará bem rápido e voltar para o Maranhão e resolver o Maranhão depois de terminar lá no Pará. Por isso, merece uma comemoração antecipada. O pessoal todo mundo transferido. Quando ele terminar de enterrar segundo a história diz, quando ele terminar de enterrar 496 pessoas e juntar 3.000 e tantas pessoas no Sombrio, o Sombrio porque não existia uma casa para botar tanta gente. Então aquele Sombrio que eu chamo, justamente que ele tinha que botar aquele povo debaixo de uns pés de árvore muito grandes, com muita folha, com muito galho, para fazer aquele Sombrio. Era jogado assim, no chão. Nós acabamos de acontecer uma desgraça como essa e nós ficamos aqui quietos sem saber onde está comemorando os portugueses. Zombando da miséria para saber realmente, nós saber onde é que estão os portugueses e tentar, porque se eles estiverem comemorando aqui pertinho, com certeza nós temos que sair daqui, porque quando eles vêm de lá, eles vêm matar o resto do pessoal. E se ele estiver longe, pode ser que não venha, mas se ele estiver perto, ele vem. Então nós temos que saber onde ele está. Aí chamou uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, e mandou espalhar para saber onde estavam os portugueses, para ver se estava ali por perto. Uma dessas pessoas encontrou ele lá na fazenda Tombador, tudo dormindo, bêbado. Fizeram uma farda do tamanho do mundo. Por favor, meus amigos. Encontrou os portugueses lá na fazenda Tombador dormindo, o portador voou de lá para cá correndo para dizer como se encontravam os portugueses. Aí quando ele deu o recado como é que se encontravam os portugueses, o próprio João de Deus chamou os outros colegas dele e disse: olha, pois está surgindo um milagre. Se esses portugueses se encontram nessa situação, vamos tentar desarmar eles, porque se nós desarmar ele, poderá acontecer alguma coisa de importância para nós. E aí se alvoroçaram, puxaram os animais e botaram cangalha, e aquele povo que sobrou da luta principal desceram no rumo de lá, pisando miúdo. Quando chega lá, eles continuavam dormindo. Pegaram todas as armas dele e botaram no lombo desses animais, e as que não deu para dormir nos animais, eles botaram no lombo e trouxeram. Quando chegou aqui, como ele não sabia manusear com essas armas, eles chamaram, eles jogaram tudo dentro do rio e disse: agora sim, os portugueses estão desarmados. Que nós temos esse povo com as armas, e o português José da Cunha Pidier, que era o comandante, disse assim: essas armas devem ter sido eles que levaram. Então eles não sabem manusear essas armas. Nós vamos lá, toma as armas dele, mata o resto e vamos embora. Aí vieram para cá. Quando ele chegou aqui, que ele começou a estar aqui dentro dessas armas, o pessoal caminhava para cima dele. E chegou o ponto que o João Cândido de Deus e Silva disse o seguinte: o Vidier está muito nervoso, eu vou ao campo olhar o que está acontecendo lá. Quando ele chega ao campo, que ele olha para o campo, ele vê lá mais ou menos, ele aproxima de 100 pessoas mortas e uns 200 feridos. Não tem mais como perder para os portugueses. Nós vamos deixar 30 minutos de luta forte e com 30 minutos nós voltamos lá. Se lá tiver situação complicada mais do que o que já está, nós vamos dar uma trégua que ele pede. Nós vamos baixar as armas e escutar o que ele tem a dizer. Planejar, lá. E vamos se planejar. Ele volta lá, quando ele chega lá foi ampliado, a situação lá estava mais grave. Aí ele de lá já dá o grito bem forte: baixa as armas todo mundo. Quando todo mundo baixou as armas, e o Fidier gritou bem forte: arrudeia todo mundo, que é o povo dele, Fidier. Cercaram ele e ele ficou no meio, cercado. E aí o Fidier falou em voz bem alta: vamos dar fora, não tem nada. Não podemos mais seguir viagem para Oeiras, porque nós não temos arma em Oeiras, que era a capital do Piauí. Nós temos que ir para o Maranhão, a Caxias, que as nossas armas estão lá em Caxias. Nós vamos buscar as armas lá e depois vem para cá para resolver o problema. E assim fizeram. Nós temos que chegar com todo esse povo e para ver se a gente faz alguma coisa. Por isso nós temos que dividir o grupo para grupos menores, cada grupo só seu próprio caminho, para todo mundo só vai se encontrar em Caxias. Daqui para lá, quando a pessoa perceber que tem uma situação por à frente, ele tentar desviar por dentro do mato para passar despercebido e ninguém perder mais ninguém. E então dividiu o grupo, cada grupo ele nomeava um chefe de grupo e mandava embora e seguiu viagem. E o último grupo que foi feito foi o dele, Fidier. O grupo do Fidier saiu aqui na região da cidade do Estranhado, que hoje é a cidade de União. Lá depois que ele subiu em cima da serra para descansar, e com alguns minutos de descanso, ele desceu a serra e seguiu no rumo do Estranhado, que é a cidade de União. E lá, quando ele desceu no rumo do Estranhado, ele parou numa comunidade por nome São Felipe. Lá também descansou alguns minutos, depois seguiu viagem até chegar ao Estranhado. Lá no Estranhado, como era uma cidade portuguesa, ele passou 4 dias buscando apoio, não obteve esse apoio. Com 4 dias, ele teve seu Rio Parnaíba e foi para Caxias do Maranhão.
Quando ele saiu daqui, o próprio João de Deus chamou uma pessoa do dele e disse: pega um cavalo bom e bote a sela e vá a Caxias, comunicar as autoridades de Caxias, que os portugueses perderam a guerra aqui e foram para lá, para ele tentar prender ele lá, porque aqui nós não tivemos como nos prender. Você conta tudo o que aconteceu aqui e lá as autoridades vão tomar as providências. E o portador foi. Quando chegou lá em Caxias, ninguém sabia de nada, não tinha chegado ninguém. E ele deu o recado que tinha de dar e voltou. Quando ele passou um dia que chegou lá, cercaram ele e lá ele foi preso, lá no Morro da Taboca, o meu Morro do Alecrim. E lá ele ficou preso algum dia lá em Caxias do Maranhão. E aí depois ele foi devolvido para o Piauí preso. Chegou aqui no Piauí, aqui na cidade de Oeiras, capital. E lá o governo do Piauí disse o seguinte: eu não posso ficar com esse preso aqui, porque ele é muito perigoso, muito conhecido no mundo inteiro e ele é muito sabido, poderá fugir dessa cadeia, eu vou deixar ele no lugar mais seguro. Aí foi deixando no Rio de Janeiro. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro fez um relatório e mandou para Portugal, comunicando a Dom João VI que o que tinha acontecido aqui no Piauí, os portugueses perderam a guerra no Piauí, especialmente em Campo Maior, foi preso em Caxias do Maranhão e se encontra preso nesse momento no Rio de Janeiro. Mas também não pode deixar de reconhecer a derrota, porque eu preciso do comandante vivo de volta. Por isso eu vou ter que reconhecer essa derrota a qualquer custo. Ele disse isso porque quando ele nomeou Fidel para vir para o Brasil para resolver esse problema, o povo inteiro de Portugal disseram que ele vinha, mas não voltava vivo. A família do Fidel disse também que não queria deixar o João vir porque ele não ia voltar vivo. E o Dom João VI garantiu para toda a população que ele vinha vivo e voltava vivo. Quando a notícia chegou lá dessa situação, ele sentiu na pele que ainda havia um jeito para ele chegar lá vivo. Por quê? Porque ele estava preso no Rio de Janeiro e o ódio contra ele, Fidel, estava no Piauí, onde tinha matado milhares de pessoas. Portanto, ele ia dar um documento muito importante que eles iam gostar e entregavam ele imediatamente do Rio de Janeiro direto para Portugal. Aí sim é que ele ia chegar com ele vivo lá. E fez esse relatório. Esse documento aqui dá direito, nós temos lá todo o processo de independência, sem nem mais uma restrição, sem nem mais uma anulação, ninguém pode mais voltar atrás. Foi o rei que assinou. Quando assina, está assinado e está feito e acabou. Isso daqui é a grande verdade. Como eu não tenho interesse em estar indo para preso, meu interesse é a nossa liberdade, nosso direito garantido, a nossa independência, e esse documento dá direito de terminar, sem perguntar mais nada a ninguém, eu vou devolver ele. E pegou, ajeitou a papelada dele e devolveu ele para Portugal. Chamou os 4 estados que estavam envolvidos na separação para comunicar como entregou o preso. Todos aceitaram numa boa, agradecer a Deus por ter dado aquela situação, daquela natureza, que nós tínhamos um documento agora importante, que nós ia fazer nossa primeira identidade independente, sem precisar mais de brigas, de guerra nem de morte, sem precisar mais perguntar nada a ninguém. Portanto, eu quero lá independente, Pernambuco para lá, o Brasil está para lá, mas o Brasil não está independente. Ele só se tornará independente quando se ele terminasse a colônia, quando ele documentar a colônia com um país totalmente documentado, aí é que é liberado o resto do Brasil para cuidar do processo comunicar que nós não vamos ficar separados, nós fomos descobertos juntos, nós se criamos juntos, se fiquemos adultos juntos e nem agora que nós nenhuma separação de nada, nós vamos nos separar. Cada um que chegou de cada estado, que ouviu a história, se apavorou. Não pode acreditar o que aconteceu num pequeno espaço de tempo, nesse pedaço de chão, ter acontecido um documento tão importante, um reconhecimento tão importante como esse por o rei de Portugal, que nós agora vamos nos documentar, tirar nossa primeira identidade e se tornar um país independente por conta desta guerra, que foi tão rápido demais e só foi com certeza um milagre que aconteceu. Então foram começar a elaborar a sua primeira identidade, que era a sua primeira Constituição. Foram elaborar sua Constituição, todo mundo junto, cada cabeça lá no canto dele. Dom João VI e aí foi imaginar, pensar direitinho, sentiu na pele que quando terminasse todo aquele processo, com certeza alguém ia sofrer umas consequências. E no caso era o português. Ele sentiu na pele. Eu estou aqui de volta para dizer que o Brasil está independente e nada mais que possa se fazer. Mas uma coisa tem que ser mudada, a história. Não podemos colocar a Batalha de Papo na história do Brasil. Nós temos que colocar o Rio do Ipiranga. O pessoal tentou reagir, tentou negociar a qualquer custo e mas o nosso povo for sentir na pele que, de acordo com o documento que ele apresentava, se colocasse o grito do Ipiranga na história do Brasil, nós não deixávamos de ser independentes, nós ia ser independentes do mesmo jeito. Infelizmente, nós não tínhamos a nossa própria história, nós já ficamos na história torta. E aí o povo manter, concluir, se nós colocarmos a Batalha em Papo, é só questão de dias para nós perder. Então é melhor nós colocar mesmo
eles concluíram na cabeça que era o melhor para o país. É melhor nós colocar mesmo o Grito do Ipiranga na história como ele quer e se tornar independente, expulsar os portugueses de uma vez por todas para suas origens, e nós ficamos aqui independentes, cuidando das nossas vidas. A nossa história fica torta, mas um dia nós colocamos ela lá no ranking nacional e nossa história será incluída. Foi esse o pensamento dele na época, e concluíram, todos aceitaram e deixaram. Portanto, eles teve gente que nasceu e morreu com 100 anos e não socorreu uma guerra. Eu falo tudo isso, sabe por quê? Porque eu, quando fui procurar, conhecer essa história de perto, procurando os netos sobreviventes, a guerra estava com 100 e tantos anos. E ele ainda tinha um medo de me contar, com medo do seu fiscal do governo. Então, a Batalha de Papo foi uma coisa que aconteceu no Brasil, que realmente consolidou a independência do Brasil. Então, nossa história da independência do Brasil, eu falo com toda convicção, não posso provar nada com documento, porque é impossível, eu não sou desse tempo. Mas eu passei 35 anos procurando neto sobrevivente, porque não vi o demais, que eu nasci muito tempo depois. Mas comecei com 18 anos a minha luta, parei em 2001, com 35 anos caçando os netos sobreviventes. Parei em 2001 porque não tinha mais onde ir atrás de relato, porque eu já tinha retalhado esse chão do Piauí de canto a canto, cidade do Ceará com o Piauí, a cidade que veio as pessoas para cá, para acontecer daquelas histórias, para ouvir o que eles viram, o que eles tinham de informação sobre o assunto, e do Maranhão do mesmo jeito. O Pará, que era envolvido, não veio ninguém porque era muito longe, mas esses dois estados mandou gente para cá, e estão todos enterrados aqui nesse cemitério. Portanto, a nossa independência do Brasil foi isso que aconteceu. Muito então, obrigada, viu, seu Antônio? Um prazer, meu nome é Ed, viu? Meu canal, o senhor vai aparecer lá no canal, tá bom? Olha o que eu vi, gravadinha lá, tá bom? Muito obrigada, seu Antônio, foi um prazer, viu? O prazer foi todo de bom. Eu não vou pegar com a mão direita, porque a minha mão tá ferida. Tá certo. Eu vou pegar com a mão esquerda. Foi um prazer, tá bom? Prazer todo meu. Tenha um bom dia, viu? Uma boa semana, um bom final de semana. Tchau, tchau. Conhecido como Cemitério dos Heróis do Batalhão, gente. Vamos até ali o obelisco, que depois de 100 anos que tudo isso aconteceu, foi a primeira homenagem que esse bravo povo, estou passando aqui no cemitério desse pessoal, que lutou muito, né? Crianças, mulheres, homens, senhorzinho de idade, todo mundo, olha só, gente. Que é o cemitério que eles foram enterrados aqui, olha só. Deixaram do jeito que tá, né? Deixaram do jeito que tá, do jeito que foram enterrados, estão aqui. E ali tá o obelisco. Olha, pra vocês terem uma ideia, a quantidade de cruz, ó, dos nossos heróis, né? Nossos heróis. Aqui está o cruzeiro. Deve ter sido onde morreu mais gente, olha só. A quantidade de cruz que tem por aqui, olha. Um em cima do outro. Por quê? Porque os portugueses vinham de lá, né? E aí eles atacaram aqui. Olha só. O obelisco, que foi o primeiro reconhecimento, gratidão a esse povo bravo, né? Do Piauí. E aqui tá o cruzeiro. Olha só, gente, eu vou dar um 360 graus. Como sempre eu gosto de fazer, né? Olha.
Pelo tamanho da cova, dá até pra ver que é uma pessoa nova, né? E não tá no livro da história do Brasil. Realmente não tá. Eu sou professora e eu sei que não tá. A gente não conhece essa história. Mas porque a gente não conhece, não quer dizer que ela não exista. Olha só, né? Pessoal, a gente, né? As estátuas dos guerreiros. Esse aqui, olha os canhões, mais de 100 canhões. E é isso aí, meu povo. Vou deixando aqui meu abraço sincero pro seu Miranda, né? Como ele gosta de ser chamado, né? Que nos contou toda essa história da Batalha do Genipapo, uma história muito importante para a nossa independência aqui do Brasil, principalmente esses 4 estados, né, que seria chamado de Grã-Pará, ia ser dividido, né, o país, o Brasil. Portanto, tá aí a história bem contada pelo seu Miranda. Amei, espero que vocês também tenham gostado da história. E eu já vou dar o spoiler, hein? Já vou daqui direto para o litoral do Piauí, passando por Piracuruca, que foi uma das primeiras rendidas, que foi Piracuruca, né, que foi dominada pelos portugueses, segundo a história que o seu Miranda nos contou. E vou até Parnaíba também, para conhecer melhor essa cidade, Parnaíba. E no próximo vídeo, né, vai ficar no próximo vídeo, Parnaíba e um pouquinho do litoral, lá do Luiz Correia, que eu também fiquei curiosa por conhecer uma nova praia que surgiu por lá, gente. Espero que vocês também fiquem e me acompanhem aqui no meu canal. E venham comigo que tem muito mais aqui nesse vídeo. Vamos lá, pessoal. Olha que lindeza, gente. É um peixe, hein? Piracuruca. Depois eu vou ver o que é que significa. Eu vou falar pra vocês. Piracuruca. Deve ser indígena esse nome. Olha só, de uma pedra fizeram o portal da cidade. Olha que beleza.